Assim, a viagem foram 31 dias que eu passei, rodei um bocado do México, né? Passei por 8 estados, 13 cidades, né? Começando pela cidade do México, que por si só já tem um tamanho e população de muitos países, e é uma diversidade muito grande também, mas passei por sítios... Alô? Caiu, opa, voltou. Passei por sítios arqueológicos, como Teotihuacan, que é um sítio de uma população que ninguém conhece, que foi depois usado pelos astecas, e depois os astecas abandonaram lá, depois que os espanhóis chegaram. Palenque, que é uma das principais cidades maias, que também fica no México, mais ao sul do México. Chichén Itzá, escolhida recentemente como uma das maravilhas do mundo moderno e tudo, também é um sítio arqueológico maia. Tulum, outro sítio arqueológico maia. Todos eles estão esparramados ao redor do México, que tem várias civilizações e tudo. Passei também por lugares coloniais e lugares mais tradicionais do México, como Guadalajara, Valladolid, Guanajuato, Taclepaque, Villahermosa, que são cada uma cidade com características diferentes e tudo. E não deixei de aproveitar também praias e lugares como Cancún, Playa del Carmen, Acapulco, Cozumel e acho que só, ou tudo isso. E assim, o interessante é que no México, a gente costuma ouvir do México, quem vai ao México e tudo, vai só para aquela região ali de Cancún, que é um lugar muito turístico e tudo, e inclusive a moeda, lá eles não usam o peso mexicano, não falam com você em inglês, ou não falam com você em espanhol, vem falar com você em inglês, oferece as coisas em dólar e tudo. É um turismo meio de consumo e tal. A nossa proposta foi ir para fazer um turismo mais contemplativo, né? Buscar alguma coisa que inspirasse a gente, que a gente pudesse trazer. E o primeiro contato que a gente tem quando chega lá é da semelhança que o México tem com o Brasil, né? O México é um país grande como o Brasil, é um país com uma diversidade muito grande, também com o Brasil, seja diversidade social, seja diversidade cultural, como é aqui. Então, assim, para a gente que é brasileiro, é impossível não fazer essa comparação, não olhar para lá e ficar pensando, e no Brasil é assim e tal. Então, assim, eu quis trazer essa apresentação numa coisa que eu fiquei repetindo muito lá, que é como é que a gente pode nos inspirar com o modelo mexicano, né? Apesar de também os mexicanos podem se inspirar bastante coisa com o modelo brasileiro, mas já que eu sou brasileiro e estava no México, pensei em que poderia inspirar lá no México com aquilo. Então, assim, então, um pouco claro, mas a história viva que tem no México, eles valorizam muito a própria história, né? Em todo lugar que a gente passa, tem ali ou monumentos, ou um lembrete, ou até ruínas, né, que eles mantêm e trabalham para recuperar, fazem escavações e tudo. Tem um trabalho de arqueologia muito bem feita. E aí a parte da comunicação oficial do governo, né? O governo esparramou por todo o país vários pontinhos como esses aí, né? Esses banners. Você quer saber o que passou por aqui? E aí a gente está passando num prédio, no meio da rua, não tem nada, não percebe nada de especial, e de repente tem isso. E a gente manda o SMS para esse aí e recebe ali um texto dizendo que fato histórico aconteceu lá e tudo. Eu achei isso muito interessante, né? Porque você não precisa estar num ponto turístico, né, que marcado em guia e tudo, para conhecer um pouco a história do local, né? Eles simplesmente mapearam vários sítios históricos, vários pontos históricos. Ele tinha lugares que é simplesmente, aqui houve uma insurgência e não sei o quê, na época da Inquisição queimaram gente aqui, ou então foi nesse lugar que o presidente Benito Juárez subiu pela primeira vez, e aí por aí vai, né? Outra coisa interessante é o respeito que ele tem aos antepassados. Aqui, os antepassados que eu falo da cultura, dos povos, né? Como eles, é a formação de vários povos, os olmecas, astecas, maias, zapotecas e vários outros, né? Eu também não sou nenhum especialista nem em história, nem em antropologia, nem muito menos em México, mas o próprio contato, a própria experiência de ter passado por lá, a gente acaba aprendendo muito isso por esse respeito que eles têm pelos antepassados, né? Eles têm orgulho de ter uma raiz, né? Alguns por serem astecas e se orgulham de ser astecas, é um povo guerreiro e não sei o que, outros por serem
de terem antecedentes maias, esse orgulho por ter antecedentes maias, que é um povo que tinha uma civilização até hoje, não se entende muitas das coisas que eles fizeram, né? O próprio fim do mundo é com base na matemática maia, e também do respeito aos não tão antepassados assim, né? Qualquer morto, tudo, o mexicano não trata isso com tanto peso, né? Ele trata mais como orgulho mesmo, né? Alguém ali que construiu a história e morreu e tudo, mas tem que ser lembrado e tudo, e eles celebram muito isso com alegria, não com pesar, né? Isso é uma forma que eu achei também bastante interessante deles, né? Eles nunca, o luto é levado de uma forma diferente, né? É levado de uma forma como uma ascendência de quem morreu, e não como uma perda da gente que ficou e tudo. Seguindo outras coisas que inspiram a arquitetura, né? Por ser de Brasília, a gente cresce ouvindo falar da arquitetura daqui e tudo, que de fato é bem peculiar e tudo, mas lá eles têm também uma mistura da arquitetura, alguns traços modernistas, outros traços mais clássicos, né, hispânico, ou então em lugares enormes, ou até mesmo a arquitetura antiga, pré-colombiana, como essa maquetezinha última aí, que é da Gran Tenochtitlan, que era a cidade que está hoje abaixo da cidade do México, que foi destruída pelos espanhóis quando chegaram lá, né? A arte é muito forte no México, e aí todas as expressões da arte, eu simbolizei aqui com a foto da Frida e do Diego Rivera, essa na casa da própria Frida Kahlo, que é aberta para visitação, e interessante que tem a casa do Diego Rivera também, e o ingresso vale para as duas casas, né? Você ganha o ingresso, você tem um lado, eles recolhem na entrada da casa da Frida Kahlo, e outro na casa do Diego Rivera, né? Já que a história artística dos dois é muito próxima, né? Mas não só as artes plásticas, né? O México é muito rico, assim como o Brasil também é muito rico em várias outras artes, literatura, cinema mexicano, tem desde da escola do Buñuel, com filmes fantásticos, da série Buñuel, Buñuel na época no México, o ciclo mexicano dele, que ele é cineasta espanhol, mas até como cinema atual, né? Que não é só Salma Hayek e Gael García Bernal, né? Tem ali uma parte bem forte. A música, né, que aqui eu trouxe, não a música destacada, também, não só como expressão artística, mas como expressão popular também, como manifestação popular. A gente vê música em todo lugar e tudo isso é bem interessante, isso mostra que traz uma riqueza muito grande. A gastronomia, né, a gente tem que esquecer tudo que a gente come aqui, que se é intitulado como comida mexicana. A gastronomia mexicana é muito mais elaborada. Ela é muito rica também em milho e tudo, né? Os nossos tacos que a gente come nos coisas aqui é feito de farinha, lá a base é o milho. E para os paladares mais exóticos e tudo, tem a gastronomia de Oaxaca, que é com base nos chapulines, que são grilos, gafanhotinhos, formigas e aí vai. Ali é um prato dele misturado num taco com queijo e grilo. E tem os molhos, as salsas diversas, a pimenta que a gente sempre ouve falar e tudo, e não vem em todo lugar, a gente escolhe o que põe e tudo, e é bem saboroso. Algumas é um pouco difícil de comer mesmo, tem que estar mais experimentado, mas outras é bem saborosa, né? Várias belezas naturais, acelerando um pouquinho. Bom, a gente vê, o México ele tem um relevo bem diversificado, tem montanhas, tem praias, tem aqui no caso, ali eu trouxe água do mar que cruza com o rio, água subterrânea, um lençol freático que são chamados cenotes, que a gente mergulha, e lá dentro dentro de uma caverna a gente mergulha, e água de rio, que é essa aí. Mas são muitas belezas, né? A gente pega a área montanhosa, com picos altos acima das nuvens, né? A gente tem área de floresta, né? Área de mar, belezas de fauna, flora, né? E por aí vai. Outra coisa interessante é que eles têm a busca do autoconhecimento. O principal museu de antropologia está na cidade do México, e eles procuram estudar todas essas civilizações, toda a etnia deles e tudo isso é bem forte, né? Outra coisa que eu acho que inspira eles e tudo é a forma que eles mantêm os costumes. Eles têm orgulho e trazem, né, coisas bem
antiga. Isso aqui é um gol do jogo de pelota, que era feito com bola de borracha, que os maias jogavam, e tinha que jogar com quadril e tudo. Eles mantêm e preservam até hoje. Não vi ninguém praticando na rua, mas tem as coisas. O respeito pelas diferenças, né, não tem, apesar deles terem um pouco da cultura europeia, cristã e tudo, né, que aí põe um pouco o machismo, tem o racismo que veio dos colonizadores, né, hoje eles brigaram contra isso e tem respeito quem é índio, quem não é, não sei o que. Sabem que isso é a formação do povo como um todo. Né? E eles ainda sabem que são países em desenvolvimento, tem plena consciência disso, né? Tem vários problemas, várias mazelas como nós temos também, só que eles levam isso de uma forma leve, sem perder a alegria, né? de viver e tudo. A alegria, o sorriso está estampado, apesar de eu ter tido dificuldade hoje de achar foto do mexicano sorrindo, buscando, mas a gente vê na rua mesmo, os mexicanos riem bastante, acham graça da vida mesmo sendo difícil. E é isso, gente. Eu queria agora só passar como é ao pessoal, e eu tenho tradição de que toda viagem que eu vou, a gente faz um videozinho, um clipezinho da viagem. Eu queria passar esse videozinho para compartilhar com vocês. Sentidos que te roban solo un poco de